Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Aqui é o irmão Rafael Domiciano e eu quero, nessa oportunidade, estar contando, como prometido, 2 sonhos que eu tive sobre o arrebatamento. O primeiro sonho foi diferente do segundo, mas os 2 têm a ver com arrebatamento. O primeiro, eu sonhei com o acordo de paz que levaria a igreja a ser arrebatada, havia saído. E é bem nessa época onde o Donald Trump ele tem feito muitas alianças, assim como está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27, que o anticristo firmaria uma aliança com muitos, ou seja, não seria talvez um acordo de paz, seria vários. Então, o Donald Trump junto com o Jared Kushner, eles têm feito muitas alianças, muitos acordos, e dentro do sonho eu vi isso, que o acordo que levaria a igreja a ser arrebatada havia saído. E o meu segundo sonho foi bastante enigmático. Eu não consegui saber o significado desse sonho dentro do sonho, mas quando eu acordei, eu peguei o celular, deitado na cama, e pesquisei, e acabei por descobrir que também tem a ver com arrebatamento. Então, eu quero estar contando aqui, e são 2 sonhos que de fato veio de Deus. Não tem como a minha mente estar produzindo esses 2 sonhos, porque a gente é sempre chamado de fanático, a gente pensa muito nisso, então por isso que a gente acaba sonhando. Irmãos, veio de Deus esses 2 sonhos, eu quero estar compartilhando com todos que coaduna da mesma fé do que eu. O primeiro sonho, eu sonhei que eu estava bem distante da minha casa, tipo numa estrada, com muita terra, muita poeira, e de repente eu fiquei sabendo dentro do sonho que o acordo de paz que levaria a igreja a ser arrebatada havia acabado de sair. E na estrada mesmo, eu juntei as minhas 2 mãos, comecei a clamar bastante a Deus. Aí eu andei um pouquinho, dei de cara com uma borracharia velha, essas borracharias do meio de estrada, e vi uma mulher sentada numa cadeira, nessa cadeira preguiçosa, e falei para ela que o acordo de paz que levaria a igreja a ser arrebatada havia acabado de sair. E essa mulher, ela que estava sentada na cadeira, ela estava com uma cara muito desanimada, não deu bola, e eu acabei virando as costas para ela. Continuei andando nessa estrada de terra, dobrei os meus joelhos e comecei a orar a Deus. Só que eu não percebi que eu estava num trilho de trem, só que ao mesmo tempo eu não estava com medo se ia vir trem ou não. Eu só queria clamar a Deus, que Deus tivesse piedade, misericórdia de mim, que pudesse me arrebatar pela sua imensa misericórdia de para com a sua criação. Eu falava para Deus, Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, o acordo de paz que leva a igreja a ser arrebatada acabou de sair. Cuida em se lembrar de mim, meu santo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamava muito, eu tremia muito, eu temia muito, e eu comecei a tremer muito dentro do sonho, eu tremia muito, eu queria muito subir nesse arrebatamento, e de repente eu terminei a minha oração, continuei seguindo a estrada de terra, e acabei entrando tipo num bar que tem no meio dessas estradas, esses bar simples que só serve pinga, e tinha uns 4 clientes ali. Falei para os clientes que o arrebatamento iria acontecer, eles olharam para mim, fizeram pouco caso e continuaram com a sua vida normalmente. E esse primeiro sonho terminou eu tendo esse entendimento, o acordo de paz que leva a igreja a ser arrebatada saiu, então a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Foi esse o entendimento que eu tive nesse primeiro sonho. E todos nós sabemos que o Donald Trump tem feito aí muitos acordos entre países. Ele tem formado alianças com muito, assim como está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27. O segundo sonho que eu tive foi logo em seguida depois desse. Eu sonhei que eu estava dentro de uma escola. Eu estudei de verdade nessa escola na minha adolescência. Essa escola se chama Justino Gerri Faria, fica em São José do Rio Preto, onde eu nasci. E eu estudei nessa escola na minha adolescência. E dentro do sonho eu estava nessa escola. Eu acredito que tinha uns 40 alunos, mais ou menos, dentro da sala de aula onde eu estava. E tinha uma professora que aparentava ter uns 40 anos. Era uma mulher, aparentava ser muito calma, muito mansa, muito inteligente, muito sábia. E ela estava vestida de branco. Ela estava com uma calça branca, uma blusa, camiseta branca e tudo de branco.
E dentro da sala de aula, ela falava o tempo todo: Celico, Celico, Celico. A professora só falava isso dentro da sala de aula. E eu percebia que nenhum dos alunos prestava atenção. E eu olhava para o professor, olhava para os alunos, ninguém prestava atenção. Eu queria escrever no caderno o que a professora estava falando, só que eu não entendia o porquê que ela apenas falava isso. Celico, Celico, Celico. Então eu levantei a minha mão e perguntei para a professora o porquê que ela estava falando aquilo, o que aquilo significava e o porquê que nós deveríamos escrever aquilo no caderno. Aí foi a única parte que a professora parou de falar, Celico, 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 e ela me explicou. Ela me explicou que estava na hora de repartir as pessoas, estava na hora de separar as pessoas, apenas isso. E continuou. Celico, Celico, Celico. E eu olhava para trás, eu via que ninguém prestava atenção na professora. E a professora, vestida ali de branco, só falava Celico dentro da sala de aula. Eu peguei, levantei, saí da sala de aula, fui no banheiro, e quando eu saí da sala de aula, o diretor do colégio, a inspetora e a supervisora foi conversar com a professora na porta da sala de aula. E a professora ali o tempo todo olhava para os alunos, olhava para o diretor e falava o tempo todo: Celico, Celico, Celico. Eu voltei do banheiro e vi a professora conversando com o diretor, com a inspetora, com a supervisora, e decidi dar uma volta no colégio. E eu percebi que o colégio ele estava muito mórbido, estava com uma cara de cemitério, estava muito escuro, estava estranho, estava bem estranho, estava muito estranho o colégio. Eu subi a escada e decidi dar uma volta. Que eu olho para a primeira sala de aula, ao subir essa escada, eu percebo que o professor está dando a sua aula normalmente e os alunos estão prestando atenção. E continuei, então, dando a volta no colégio, vi alguns alunos sentados no corredor, no chão. E quando eu estou terminando de dar minha volta, eu passo em frente uma sala que estava fechada. Que eu olho para a porta e eu entendi que aquela sala era uma sala onde ficavam alunos mortos. E que muitos outros alunos mortos iriam ser colocados dentro daquela sala de aula. Essa escola que eu estudei na adolescência é uma escola pública, porém é uma escola bem grande. Ela tem uma estrutura muito boa. Tem sala de datilografia, computação, tem sala de vídeo, tem laboratório. Na academia, na educação física tem 4 quadras. É uma escola que tem uma estrutura muito grande. Só que dentro do sonho ela tinha uma sala para alunos mortos. Eu terminei então de dar a minha volta no colégio, desci as escadas, entrei de novo dentro da sala de aula e a professora o tempo todo olhando para os alunos com uma voz mansa, suave, vestida de branco, permanecia falando: Celico, Celico, Celico. E eu escrevi isso no caderno, só que eu escrevi 3 vezes. Aí eu levantei a mão e falei para a professora: professora, escrevi 3 vezes para representar o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nisso o sonho terminou, com a professora falando: Celico, Celico, Celico. Então, irmãos, quando eu acordei, o primeiro sonho eu entendi o que Deus quis me mostrar. Porém, o segundo sonho eu não compreendi, porque eu nunca ouvi falar a palavra Celico na minha vida, juro. Então, eu não sabia o que representava aquela mulher de branco falando Celico o tempo todo. Então, ainda deitado na minha cama, eu peguei o celular, taquei no Google a palavra Celico, e eu encontrei 2 significados. Então, eu entendi o que Deus quis dizer com esse sonho. O primeiro significado da palavra Celico, que eu vi ali no Google, significa, é o nome de uma empresa de transporte coletivo que atua em São José do Rio Preto. E dentro do sonho, eu lembrei que a mulher falou que estava na hora de separar as pessoas. E olha só, essa empresa de transporte coletivo chamada Celico atua em São José do Rio Preto, a cidade onde eu nasci e a cidade onde eu estava dentro do sonho. Eu achei muito inteligente da parte de Deus. E o segundo significado da palavra Celico, que eu encontrei no Google, significa céu, celeste, celestial. Então eu entendi o que Deus quis dizer. Aquela mulher de branco era o Espírito Santo, no meu entendimento, alertando todo mundo. Porém, eu era o único que estava interessado e acabei escrevendo ali no papel Celico. E significa isso, que está na hora de levar aqueles que querem ir para o céu, que querem morar com Deus, que querem ir para as moradas celestiais. Chegou a hora.
Irmãos, eu achei muito inteligente. Eu nunca ouvi a palavra Celico na minha vida. E eu tive esse sonho com essa mulher de branco falando Celico, Celico, Celico o tempo todo. Então o significado é esse. Chegou a hora de quem queira ir morar com Deus, entrar dentro desse ônibus, dentro desse transporte público, coletivo, porque a hora da partida chegou. É esse o significado e eu achei muito inteligente da parte de Deus. Eu nunca sonhei assim. Foi esse os meus 2 sonhos referentes ao arrebatamento. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.